Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca e já faz um tempo que Deus tem tocado no meu coração pra eu fazer esse vídeo falando sobre ansiedade. Eu sempre sofri muito com ansiedade, e não só eu, mas os meus pais sofriam junto comigo. E eu era assim, sabe aquela coisa de, por exemplo, você vai viajar amanhã e aí você começa a imaginar tudo de bom e tudo de ruim que pode acontecer? Então eu era desse jeito. Isso me desgastava muito, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu tinha um medo também muito grande, essa ansiedade me causava uma insegurança muito grande. Eu tinha medo de não conseguir terminar a escola, de não conseguir entrar na faculdade, não conseguir um emprego, enfim. Esse medo dominava todas as áreas da minha vida. Até que um dia, Jesus, sendo maravilhoso como ele ele falou comigo. Um jovem recebeu oportunidade na minha igreja para ler uma palavra e ele leu em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 26, que para quem não conhece é a história de quando Pedro anda sobre as águas. Os discípulos estão no barco e o mar fica revolto. Então Jesus vem andando sobre as águas e quando eles veem Jesus, eles pensam que é um fantasma e ficam com medo. E Jesus fala: "Calma, sou eu". E Pedro fala assim para Jesus que se é ele mesmo, que ele mande que Pedro vá andando sobre as águas também. E Jesus fala para Pedro que ele pode ir. E Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Chega em um determinado momento, Pedro afunda. Então Jesus vem, socorre Pedro e Jesus fala assim: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?" Sabe, eu não lembro nem o que o jovem falou, o que ele ministrou em cima daquele versículo, porque quando ele começou a ler, o Espírito Santo começou a falar no meu coração de uma forma tão grande, porque naquela hora eu entendi que eu não precisava ter medo e que eu não precisava ter ansiedade, porque Jesus tinha me chamado para andar sobre as águas até o final. Esse era o desejo de Jesus para minha vida e eu creio que não é só para mim, é para a sua também. A voz que tá te chamando, a voz que tá me chamando para andar sobre as águas, é a mesma voz que acalmou os mares. É a mesma voz que quando fala, o vento e o mar obedecem. Então por que nós vamos ter medo? É tudo uma questão de foco. Quando você foca em Jesus, o medo some. E quando você foca no medo, Jesus some. Sabe, Deus entregou o único filho que ele tinha, o único filho que ele tinha para morrer por mim e por você. Mesmo não merecendo, ele entregou o único filho que ele tinha para morrer por nós. Será que existe mesmo algo que ele não seria capaz de fazer por você? Se ele já deu o único filho que ele tinha por nós, pelos nossos pecados, será que existe mesmo algo que ele não faria por você e por mim? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E se você ler uns versículos anteriores, você vai ver que Deus vem falando que nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos vestir amanhã ou com o que nós vamos comer. Porque se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades Ele vai suprir. Então a garantia de que as nossas necessidades serão supridas, Ele já nos deu. A Bíblia também fala que se a nossa alegria estiver no Senhor, Ele concederá todos os desejos do nosso coração. Então nós temos a garantia de que as nossas necessidades serão cumpridas. E nós temos a garantia de que os nossos sonhos, os nossos desejos podem sim ser realizados por Deus. Só que essas duas coisas têm uma única condição: manter o foco em Jesus. Quando o nosso foco está nele, Ele supre as nossas necessidades e realiza os nossos sonhos. E Ele não deixa você afundar. A voz que está te chamando é a mesma voz que acalmou os mares. Então você não precisa ter medo. Você só precisa manter o foco em Jesus. No dia que o Espírito Santo falou comigo, ministrou essa palavra no meu coração, eu cheguei em casa e eu fechei a porta do meu quarto e eu chorava muito. E eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia parar de glorificar o nome de Deus, porque eu sabia que naquela hora Ele estava tocando lá dentro, lá no fundo e curando a minha ansiedade. Eu não vou falar que tem vezes que eu não duvido ou que eu não tenha medo. Sim, tem horas que eu começo a querer ter medo novamente e que eu começo a querer duvidar novamente. Só que quando vem esses momentos, eu paro e falo: não. A voz que me chamou é a voz que acalmou os mares. E ela me chamou para andar sobre as águas até o final. Então é nisso que eu vou confiar, é nisso que eu vou me agarrar.
mantendo o foco sempre em Jesus, porque as minhas necessidades Ele já disse que vai suprir, e os desejos do meu coração Ele também já disse que vai realizar. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você e que o Espírito Santo tenha falado com você da mesma maneira que ele falou comigo. Eu resolvi gravar porque eu sei que a ansiedade é algo que tem tomado muitas pessoas nos dias de hoje. Tem muitos jovens sofrendo com ansiedade e eu queria que, da mesma forma que o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou comigo e me curou, você também tivesse essa oportunidade de ser curado e ser tocado pelo Espírito Santo a respeito da ansiedade. Se você conhece alguém que tem ansiedade, que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que a gente ajude o Espírito Santo a trabalhar propagando e espalhando a palavra de Deus. Um beijo e até mais!